O Rei Demônio reencarnou 2000 anos no futuro, e quando duas lindas garotas fazem parte de seu grupo, uma delas o agradece por seus feitos com um beijo. Após algumas reviravoltas negativas na vida delas, o Rei Demônio luta até mesmo contra um deus para que ambas as suas companheiras permanecessem naquele mundo. 2000 anos atrás, em uma era mítica, um homem varreu toda a humanidade e matou até mesmo os deuses, e esse era o Rei dos Demônios. Após 2000 anos, uma coruja estava entregando uma carta para vários alunos, que era para treinar o possível novo Rei Demônio da tirania. No dia do início das aulas, uma garota chamada Misha aparece, e em seguida alguém acaba esbarrando nela, derrubando assim sua carta. Logo após isso, um jovem elegante aparece, chamado Anos, e ele pega a carta dela para devolver a ela. Vemos que os parentes de ambos estavam ali para torcer por eles. Anos, na verdade, era a reencarnação do próprio Rei Demônio, que dizimou a humanidade há 2000 anos atrás. Enquanto estavam caminhando em direção à escola, aparece um aluno de aparência duvidosa para tirar onda com o Prota e com Misha, chamado Zepes. Porém, eles decidem simplesmente ignorar o jovem arrogante. Quando ele tira satisfação então com o Prota, ele fala que a magia dele era tão fraca que mal deu para sentir sua energia. Após se preparar para lançar um ataque, apenas com suas palavras, Anos deixa ele no chão. Depois disso, vemos uma coruja dando instruções sobre algum tipo de combate, e em breve na arena, a luta entre Zepes e o Prota iria começar. Quando o Zepes saca uma espada mágica para aumentar seu poder, o Prota acaba com as chamas dela simplesmente com o sopro dele. Em seguida, ele diz para Zepes que daria uma vantagem para ele, e não sairia do lugar para derrotá-lo. Enquanto seu rival estava apenas reclamando, repentinamente começou a ser ferido somente pelas batidas do coração de Anos. O cara é tão monstro, mano, que só com o coração batendo dele ele já é capaz de derrotar alguém, velho. O jovem que estava sofrendo desafia o Prota a fazer ele desistir, e ele aceita seu desafio fazendo um pacto com ele. Após isso, só com o estalar de dedos do Prota, ele consegue deletar o cara. Porém, ele o traz de volta à vida com uma magia de ressurreição. E uma vez após outra, bastava ele estalar os dedos para que ele conseguisse deletar seu rival, deixando todos na arena completamente perplexos e horrorizados com as cenas. Até que finalmente Zepes se rendeu, admitindo a vitória do Prota. Em um cristal, os alunos estavam medindo seu poder, e quando foi a vez de Anos medir o seu, deu como se ele tivesse o poder nível 0. Seria o pior de todos, mas Misha percebe que na verdade era um erro do cristal, já que ele tinha até mesmo sido destruído quando ele tocou nele. Após isso, eles respondem a um questionário, e em seguida, Misha estava esperando por ele do lado de fora da escola, para que eles fossem embora juntos. Logo ele chama ela para ir em sua casa, para que eles pudessem comemorar com o jantar, e com sua magia de teleporte não demora muito para que eles cheguem na casa dele. Sua mãe o recebe, e ele finalmente apresenta Misha para ela, e após isso vemos que o Prota tinha apenas um mês de vida. Sua velocidade de crescimento é completamente absurda, cara. Após isso, sua mãe começa a perguntar o que Misha gostava nele, e outras coisas também. Depois do jantar, ele e Misha estavam caminhando sob o luar, e descobrimos que ela possui uma irmã mais velha. Em seguida, após explicar do que chamavam ele no passado, ela faz um cafuné em Anos, e ele a considera como amiga. Após isso, alguém conjura uma magia que cria uma estrutura ao redor deles, prendendo eles naquele local, e vemos que era o irmão mais velho de Zepes, Ryorgo, e logo ele deleta o seu próprio irmão Zepes. Enquanto se preparavam para atacar o Prota, novamente apenas com suas palavras ele faz com que o feitiço deles ativasse em suas mãos. Naquele momento, só Ryorgo tinha sobrado, quando decide lançar uma magia de origem, que é uma magia de nível superior, porém nem arranhou Anos com ela, que em seguida dá um pequeno discurso e decide dar uma pequena amostra de seu poder, ressuscitando seu irmão como um zumbi para lutar contra ele. Depois de uma lição de moral que Anos deu nele, não demora para que ele seja derrotado por seu próprio irmão, e os dois são deletados naquele momento. Porém, o Prota, como é bondoso demais, decide trazer eles de volta à vida. Quando Ryorgo pergunta quem ele era realmente, ele revela que era a reencarnação do próprio Rei Demônio da tirania, e seu nome completo era Anos Vorodigodo. Agora temos um corte de volta 2000 anos atrás, onde o Rei Demônio queria fazer um acordo de paz com o herói, pois estava cansado daquelas batalhas entre eles. E em seguida ele explica que mesmo se ele fosse eliminado, a humanidade encontraria um outro inimigo para começar uma guerra novamente. Logo ele explica seu plano para o herói, onde ele queria acabar com as guerras que estavam acontecendo naquele mundo, mas para invocar aquele feitiço ele precisaria da ajuda do herói em si. O herói então acaba aceitando o pedido do Rei Demônio, e finalmente o ataca ativando o feitiço que Anos tinha preparado para trazer ao mundo uma era de paz e sem guerra. Ao abrir os olhos, seus pais estavam prestes a lhe dar um nome, até que ele apenas com um dia de vida já falava e disse como se chamava. Na sala de aula ele estava conversando com Misha, e ele percebe que algo de errado não estava certo, e pergunta para ela qual era o nome do Rei Demônio. Ao impor as mãos sobre sua cabeça, ele diz apenas para que ela pensasse no nome do Rei Demônio, e ele descobre que seu nome no decorrer da história havia sido alterado. Mais tarde, a professora estava pedindo para que os alunos se voluntariassem para serem os líderes
líderes da turma. Porém, quem se candidatasse teria que saber fazer o círculo mágico que ela tinha feito ali. Após isso, vemos que o prota tinha se candidatado também, porém a professora acaba rejeitando sua participação de início. Ele então diz que provaria que estava apto para ser o líder, e fez um pacto com sua professora. Em seguida, apenas com um movimento simples, ele corrigiu a formação do círculo mágico e o deixou 2 vezes mais poderoso, provando assim que ele estava digno para ser candidato a líder. Logo vemos uma garota chamada Sasha Necron, que era a irmã mais velha de Misha. Em seguida, a professora diz para que os alunos se juntassem aos líderes que eles queriam, e somente Misha ficou com o prota. Em seguida, Sasha aparece, ofendendo até mesmo Misha com suas palavras. Após Anos defender ela e humilhar Sasha, ela lança seu olhar demoníaco da destruição, porém não funciona no prota, já que o dele é muito mais poderoso, fazendo com que ela baixasse a bola na hora. Após isso, ele pede para que ela entrasse em sua equipe, mas ela com certeza rejeita logo de cara. Na saída da escola, Sasha aparece para desafiar o Rei Demônio, onde se ele ganhar, ela entraria para seu time, mas se ela ganhasse, ele faria tudo o que ela quisesse e seria somente dela. Ou seja, ela já gostou do prota e queria ele somente para ela, e ele acaba aceitando a oferta dela. No local do duelo, eles fazem um pacto firmando seu acordo anteriormente, porém ela faz o pacto com Misha e não com o prota. Anos e Misha finalmente decidem agir, e enquanto Misha estava no castelo, o prota apareceu em frente ao castelo de Sasha para poder brincar um pouco com eles. Quando ela pensa então que ele não seria capaz de entrar no castelo dele sozinho, o prota acaba invadindo sua barreira com facilidade e levanta o castelo com apenas uma mão. Ele então lança o castelo para o alto e começa a girá-lo como se fosse nada, e o lança para longe em seguida acabando com todos eles. Ela então decide usar uma magia de alto nível, juntamente com seus aliados para poder tentar derrotar o prota. E essa era a magia mais poderosa que eles tinham ali. Após se unirem novamente, eles se preparam para lançar o feitiço. Porém, quando eles finalmente o lançam contra Anos, ele o cancela com um pequeno golpe, que acaba com todos ali. Sasha fica impressionada com o poder dele, e finalmente se rende, e sua irmã aparece em seguida também. Finalmente ela se junta ao prota, e agora fazia parte da equipe dele. E quando Anos elogiou seus olhos, Sasha acaba ficando toda coradinha com seus elogios. Em sua casa, o prota tinha voltado para comemorar juntamente com Misha e Sasha, deixando seus pais completamente perplexos por ele ter levado 2 garotas para casa em tão pouco tempo de escola. Após o jantar, Sasha pergunta para Misha se ela gostava de Anos, e ela diz que sim. Finalmente elas decidem se despedir do prota, e pouco depois disso, Sasha volta para falar com ele e agradecê-lo. Ela pergunta o que ele faria se seu destino já estivesse selado, e ele simplesmente diz que bastaria destruir tudo e mudar o destino. Quando ela então pede para que ele se aproximasse, ela dá um beijo no prota como se não houvesse amanhã, e diz que foi apenas um beijo de amigo. Meu amigo, quem me dera se isso fosse simples assim. Naquele momento ela tinha entregado seu primeiro beijo a ele, e diz em seus pensamentos que foi ótimo ter conhecido ele antes que tudo acabasse, o que nos deixa com uma pequena impressão de que algo iria acontecer mais tarde com ela. Na sala de aula, Misha pergunta o que deveria dar a sua irmã como presente para o prota, já que no dia seguinte seria aniversário dela. Porém, Anos simplesmente diz que ela ficaria feliz com qualquer coisa que Misha desse a ela, até que Sasha finalmente chega, e diz que seus companheiros queriam entrar no grupo de Anos, mas ele rejeita. Naquele dia eles teriam uma aula especial, onde um dos 7 subordinados direto do Rei Demônio daria uma aula a eles. Quando o subordinado entra na sala de aula, vemos o prota falando com ele com muita informalidade. Porém, o subordinado chamado Ives não se lembra de muitas coisas sobre 2000 anos atrás, e Anos então lança um feitiço sobre ele e percebe que na verdade suas memórias tinham sido alteradas, e em seguida, eles decidem continuar normalmente a aula como se nada tivesse acontecido. Depois da aula, Ives estava conversando com o prota sobre ele ser seu verdadeiro mestre, o verdadeiro Rei Demônio, e diz que alguém havia se passado por ele no decorrer desses 2000 anos que se passaram. Ives até aceita em partes a teoria dele, mas também desconfia de que ele poderia ter deletado suas memórias no passado, porém essa conversa não leva a muita coisa. Fora da escola, o prota entrega um item que Misha tinha deixado cair, e percebe que Sasha estava falando com seus antigos companheiros, e quando um deles se refere a Misha com desprezo, ela fica completamente revoltada e ativa seus olhos demoníacos, finalizando assim a conversa deles naquele momento. No local do castelo do Rei Demônio, eles iriam fazer um teste onde eles deveriam recolher alguns itens mágicos da masmorra para ganhar pontos. Enquanto os alunos saem desesperados, Anos estava aguardando tranquilamente, já que ele sabia o que iria fazer para ganhar aquela competição. No caminho, o prota diz a Misha que tinha algo na sala do tesouro que ela poderia dar à sua irmã, e também poderia pegar algo para o aniversário dela, que era no mesmo dia, e ele então percebe que ambas são gêmeas. Eles então chegam a uma passagem secreta e finalmente conseguem chegar na maior sala, onde o cajado dele estaria lá dentro e eles conseguiriam a pontuação máxima. Enquanto Sasha estava encantada com o cajado, Misha entra na sala do tesouro juntamente com o prota, e ele deixa ela pegar um presente para sua irmã. Em seguida, ela avista um anel que é de seu agrado, e o prota perguntou se ela queria ele, porém ela recusa gentilmente. Saindo dali, ela decide entregar a túnica para Sasha como presente, e logo o prota se retira para que ela pudesse vestir a túnica. Quando ele sai da sala, ele vê que Misha estava ferida por uma adaga que Sasha usou. Sasha então começa a dizer algumas coisas bem pesadas
com relação à sua irmã, mas o Prota percebe que ela tinha deixado várias coisas passar sobre essa possível traição dela. E repara que em seguida ela quebrou o pacto feito anteriormente, o que normalmente era impossível de ser quebrado sem ambas as partes concordarem. Ela então lança uma magia em Misha para que o Anos não fizesse nada com ela, ou a adaga feriria ainda mais Misha. Porém, rapidamente ele a impede e revela que ele já tinha curado Misha assim que ele viu ela daquele jeito. Em seguida, o Prota aponta as falhas dela e percebe que tudo aquilo era apenas uma atuação de Sasha para realizar seu plano que ela ainda não tinha revelado. Ela então tenta atacar o Prota com seu olhar, mas logo é impedida pelo olhar demoníaco dele, e Misha aparece na hora pedindo para que ele a perdoasse. Depois que Sasha saiu, Anos pergunta para Misha algumas coisas relacionadas ao seu passado, e ela revela que na meia-noite do seu aniversário de 15 anos, ela iria desaparecer, e explica em seguida também que ela na verdade não existia de fato naquele mundo, e ele percebe que na verdade Misha e Sasha eram a mesma pessoa, e diz que somente é possível quebrar o pacto se for feito pela mesma pessoa, e revela que no passado existia uma magia que separava a pessoa em duas ou até mais em seu nascimento, e vemos que Misha na verdade era a consciência de Sasha, que tinha se separado dela após ela nascer. Logo é revelado que essa magia não dura para sempre, e que quando determinado tempo chegar, as duas voltariam a ser uma só. Em seguida, Misha agradece ao Prota por ele ter sido gentil com ela e ter tratado ela como uma amiga de verdade, e em seguida pede desculpas por ter feito amizade com ele, já que logo ela iria desaparecer. Porém, após isso, o Prota dá um abraço nela e tenta confortá-la, e diz que realizaria o seu desejo. Ela diz que queria ficar bem com Sasha, e ele pede para que ela vivesse aquele dia até o final, pensando que haveria sim um amanhã para ela, e eles então decidem ir atrás de Sasha finalmente. Ao encontrarem com ela, Misha pergunta se Sasha a odiava, e antes que Sasha pudesse responder, ela lança mais um desafio para o Prota, onde se ele ganhasse, ela responderia a pergunta de Misha, e logo ele aceita o desafio dela. Sasha então começa a desenhar os círculos mágicos do desafio no chão, enquanto isso o Prota e Misha aguardavam. Quando ela finalmente termina, o Prota percebe que ela não pretendia vencer desde o início, e Sasha então começa a se lembrar de seu passado, onde sempre via Misha isolada em um canto, sozinha e sem ninguém por perto, e sempre que ela tentava se aproximar dela, alguém a impedia. Sasha na verdade fez várias e várias pesquisas tentando reverter essa situação, para que Misha vivesse em seu lugar ao invés de que ela desaparecesse. Porém, para isso dar certo, Misha precisaria odiar Sasha, e assim ela conseguiria sobreviver, e foi por isso que ela fez tantas coisas ruins com Misha. Entretanto, na hora de responder a pergunta de Misha finalmente, ela disse que odiou ela por todos esses anos, mas na verdade ela sempre amou muito ela. Ao finalizar o feitiço, as coisas não saíram como ela queria, e Misha percebeu que Sasha na verdade estava mentindo apenas para que ela não desaparecesse, o que faz com que ambas as irmãs se emocionassem naquele momento, e Sasha pede para que Misha não desaparecesse. Misha então aceita o seu destino, mas o Prota se recusa a aceitá-lo e decide salvar as duas ao mesmo tempo, onde bastaria mudar o passado, fazendo com que ambas nascessem em um clã diferente. Assim, quando as duas existências separadas se juntassem, ambas permaneceriam naquele mundo como Sasha e Misha, duas existências distintas. Em seguida ele explica que a magia original para realizar aquele feitiço seria do verdadeiro Rei Demônio, e pede para que elas acreditassem nele e não em uma farsa que inventaram para elas. Em seguida, Yves invade o local atacando Anos, porém ele é lançado para longe logo em seguida. Finalmente o Prota decide ativar o feitiço, e um deus do tempo aparece para impedir que eles alterassem o passado. O deus então puxa Yves de uma fenda, e se funde a ele temporariamente. Ele ordena que ele deletasse Anos, e finalmente a luta entre eles começa, e após o deus quebrar as barreiras de defesa do Prota, ele pensa que finalmente tinha derrotado ele. Porém Anos aparece logo em seguida atrás dele. Após isso, o deus do tempo lança um feitiço para que literalmente o tempo congelasse, porém não tem efeito algum sobre Anos, e logo Deus percebe que nem o poder deles se comparava ao poder do Rei Demônio. Em seguida, o Prota diz que realizaria o desejo de Sasha e Misha, e apenas pede para que elas o acompanhassem e acreditassem nele, e finalmente elas são libertas do congelamento temporal. Mano, de verdade, essa cena arrepiou até o cabelo do dente, velho. Finalmente então elas reconhecem que ele é o verdadeiro Rei Demônio que havia desperto, e o feitiço é ativado para que elas pudessem voltar no tempo. Enquanto elas estavam voltando ao passado, Anos decide levar as coisas um pouco mais a sério, e conjura uma espada que acaba com a fenda temporal só de aparecer. A espada da destruição do nosso Rei Demônio acaba com Yves com facilidade, e após isso, ele invoca novamente Yves, que agora estava liberto de suas falsas memórias sobre o passado, e reconhece Anos como um Rei Demônio. O Prota então decide dar as memórias verdadeiras de Yves de volta para ele, e pede para que ele investigasse quem estava se passando por ele. Em seguida, as duas aparecem novamente, e agora nenhuma delas teria sua existência apagada. Após isso, o sol estava prestes a nascer, e Misha estava um pouco cansada por tudo que elas tinham passado
passado na noite anterior, e em seguida ela começa a chorar dando graças por não ter sido seu último dia no dia passado, e Sasha pede desculpas por ter dito que odiava ela. Logo o prota pede para que Misha estendesse a mão, e coloca um anel em seu dedo, que foi o anel que ela tinha visto anteriormente na sala do tesouro, e Sasha agradece também. O anime continua com uma cena de 2000 anos atrás, onde o Rei Demônio acaba encontrando uma garota que se transformava em um grande espírito da água, e o servo de Anos sugere que ele pudesse derrotá-la sozinho. Ao fazer isso, o Rei Demônio decide recompensá-lo por seus feitos, e seu nome era Shin. Ele então pede ao Rei Demônio para que ele pudesse reencarnar, porém é revelado que se ele reencarnasse ele não teria as memórias de sua vida passada, mas mesmo assim ele acaba aceitando. Em seguida o herói chega ao local em que eles estavam e a batalha entre os dois começa. De volta ao futuro, a professora anuncia que logo chegaria um aluno transferido, e também diz que alguém tinha roubado o cetro que Anos levou no teste anterior, e o grupo dele recebe apenas 70 pontos temporariamente. Porém Sasha acaba não gostando disso. Uma outra aluna chamada Missa também não apoia o que foi feito, e a professora a ameaça. Mas em seguida o prota se levanta e descobre onde o cajado estava escondido rapidamente, e vemos que sua professora na verdade tinha planejado tudo aquilo. Depois da aula, Missa agradece a ele, e o prota mostra um interesse em um grupo de unificação que ela fazia parte, já que não faziam distinção de nobre ou híbrido naquele mundo. Ela o convida para visitar o local em que elas estavam, e o prota acaba aceitando no final, juntamente com suas companheiras. Fora dali, eles finalmente chegam no local em que elas estavam reunidas, e as garotas começaram a viajar demais somente por estarem respirando o mesmo ar que ele. Saindo dali, Missa decide mostrar um local isolado para ele, onde estava a metade de uma espada poderosa lendária, e ela revela um pouco de sua história, onde seu pai era da nobreza e por isso ele nunca foi ver sua filha, já que ela era uma híbrida. E em seu aniversário de 10 anos, ele tinha mandado esse presente para ela. Depois disso, Missa e suas amigas pedem para entrar no grupo do prota, e ele diz que testaria a determinação de cada uma delas. Em uma arena, eles estavam tentando tirar as espadas mágicas que estavam fincadas no chão. Quando Anos consegue sacar uma espada, um outro jovem consegue sacar também. E os professores que estavam ali presentes decidem lutar contra eles, porém logo são derrotados sem dificuldade nenhuma. Na sala de aula, descobrimos que o nome do jovem era Rei Gransdori, e ele queria fazer parte do grupo de Anos, porém o prota acaba recusando sua participação, e logo pede para que Missa fizesse um grupo com o Rei, para que assim ele pudesse testar a determinação de ambos. No dia da competição entre os grupos, Misha levanta um castelo perfeito com muita facilidade, e percebemos que seu poder tinha aumentado bastante. Saindo dali, Anos decide ir direto ao encontro de Rei, e em seguida o prota percebe que a espada dele tinha lâmina cega, e um golem de pedra se ergue em seguida. Anos então diz para Sasha usar o feitiço supremo juntamente com sua irmã, e após um pouco de hesitação, elas decidem lançar o feitiço que seu líder tinha ordenado, eliminando assim com facilidade uma parte do golem, e elas percebem que estavam mais fortes porque ambas se uniram com suas origens no passado. Paralelo a isso, o prota estava lutando contra Rei com apenas um galho, e Misha e Sasha se unem para acabar com as garotas do grupo rival, unindo as magias de fogo e gelo, acabando facilmente com elas. Logo em seguida, a batalha entre Anos e Rei começa a derrubar o cenário inteiro, secando até mesmo os rios e derrubando as montanhas somente com o balançar de suas lâminas e de seu galho. Porém no final, o prota acaba saindo vitorioso. Na casa do prota, eles estavam comemorando, e vemos que Rei e Missa também estavam por lá, o que nos mostra que eles já tinham sido aceitos no grupo de Anos. Mais tarde, Sasha e Misha estavam vendo algumas fotos do prota desde seu nascimento, e elas percebem que realmente ele só tinha apenas um mês de vida. A gravidez de sua mãe foi bem difícil, mas em seguida vemos o amor que seus pais sentem por ele, mesmo ele sendo diferente. No dia seguinte na escola, a professora anuncia 2 participantes do torneio com espadas, e um deles era Rei, e o outro era o nosso prota, Anos. Seguido dali, Anos percebe que algo estava errado, e logo ele é chamado por um imperador ancião, que fica de joelhos perante o Rei Demônio ao ver que ele tinha reencarnado. Depois de conversarem um pouco, o ancião pede para que Anos não participasse do torneio, já que assim possivelmente o falso Rei Demônio apareceria para agir se ele fizesse isso, e ele diz que pensaria no assunto. Em sua casa, Misha tinha aprendido a cozinhar com sua mãe, e tinha feito a refeição deles naquele dia. Durante a janta, o prota diz que possivelmente não iria participar, pois não tinha uma espada mágica, mas sua mãe quase revela o que seu pai estava fazendo escondido, já que ele não estava por lá nos últimos dias. Mais tarde, Anos pergunta para Misha o que ela gostaria de ganhar como compensação pelo jantar, e ela pede por um passeio com ele. No dia seguinte, então, eles decidem ir a uma loja onde tinha várias decorações mágicas, e na oficina daquele local, vemos que era o que Misha gostava de fazer. Logo, Anos decide fazer uma também, e quando a dona do estabelecimento chega, fica impressionada com a obra que ela tinha visto, e queria comprá-la do prota, porém ele rejeita. Ao perceber que Misha tinha gostado bastante daquilo, ele o transforma em um anel e coloca no dedo dela, o que sinceramente começa a me deixar dividido entre ela e Sasha. Em seguida, Misha avista um café de gatos, e ele se encontra com Yves, seu informante pessoal. No dia da competição,
então, seu informante aparece novamente e revela que a mãe de Rei estava internada e sofria com uma doença rara. O torneio finalmente então começa, e quem aparece primeiramente é o irmão da professora de Anos, vencedor do torneio anterior. E quando anunciam o rival dele era o Prota, porém ninguém aparece. Os nobres da arena então começaram a zombar de Anos, e sua mãe se levanta para poder defender seu filho. E em seguida, o pai dele aparece com uma espada que ele tinha forjado, e descobrimos que era por isso que ele não tinha aparecido antes. E isso deixa o nosso Prota cheio de energia para participar do torneio, e finalmente decide aparecer para ver o sorriso de seus pais. A luta entre eles finalmente começa, porém o irmão da professora de Anos não deu nem o cheiro, e logo foi apagado em questão de segundos quando o Prota decidiu agir. E logo em seguida, após sua vitória, ele anuncia o quão importante sua espada era, deixando seu pai completamente feliz. A professora dele fica revoltada ao ver o que ele tinha feito com seu irmão, e em seguida vemos que Rei tinha se afiliado a uma associação nobre, mostrando uma possível traição ao grupo de Anos. Ao conversarem um pouco, ambos atacam um ao outro na sala de espera, e após isso nosso Prota percebe que Rei estava sendo obrigado a fazer aquelas coisas, já que sua mãe estava correndo risco de vida. Ao se despedirem, sua mãe decide ficar com a espada do Prota para poder guardá-la para que ele pudesse descansar um pouco. Depois disso, Anos e Missa entram no local em que a mãe de Rei estava sendo tratada, e percebe que ela era uma híbrida assim como Missa. E logo ela acorda, revelando que Rei na verdade tinha que obedecer à associação para que o tratamento dela fosse concluído. E não demora muito para que ela pedisse ao Prota que ele libertasse seu filho, mesmo que isso custasse a vida dela. Anos então decide ligar a origem das duas, para que Missa tentasse ajudar na recuperação da mãe de Rei. E do lado de fora, as seguidoras de Anos estavam com sua mãe, escoltando ela para casa, quando sua professora Emília aparece querendo pegar a espada para si. Sua mãe acaba rejeitando gentilmente, e ela tenta tomá-la à força, e lança um ataque sobre a mãe de Anos. Porém, em seguida, as garotas entram na frente para receberem um ataque por ela. Emília então lança mais um ataque, e mais uma vez as garotas entram na frente para poder salvar a mãe do Prota. Porém, em seguida, uma após a outra, mesmo se levantando para proteger a mãe dele, eram todas derrotadas facilmente, sem piedade nenhuma. E quando sua mãe estava prestes a receber um ataque direto, Anos finalmente aparece a protegendo, e apenas com sua fala ele faz com que Emília ficasse calada. Ele então decide curar sua mãe e todas as garotas dali, e pede para que elas dissessem seus nomes. E após isso, diz que jamais esqueceria eles pelo resto de sua vida, deixando elas emocionadas. Logo, Anos diz que jamais tinha pensado que se deixaria ser levado pela ira, porém ele estava enganado, e decide não ter piedade de Emília. Ao fincar um golpe fatal nela, ela faleceria em apenas 1 minuto. Porém, mesmo implorando, ela foi pra vala depois dessa, sem dó nem piedade, e ele decide trazê-la de volta com uma maldição. E agora toda vez que ela falecesse, ela renasceria como uma híbrida e jamais seria da nobreza novamente, já que ela desprezava tanto assim os híbridos. Na sala em que sua mãe estava, Rei acaba impedindo que Missa continuasse com aquela magia, já que ela estava em seu limite e estava correndo perigo. Sua mãe então acorda e diz para ele não se preocupar com ela, e vemos um flashback da vida dos dois e como eles se conheceram. No dia seguinte, o Prota lutaria contra Rei na final, e antes que a batalha deles começasse, ambos são forçados a usar um tipo de bracelete, onde o do Prota drenaria sua magia enquanto eles lutavam, e finalmente a batalha entre eles começa. Foi uma batalha um tanto quanto rápida, literalmente, mas em seguida Anos parecia ter vencido ela, e após isso a arena desaparece com um círculo mágico, e vemos que o ancião na verdade era Mero Reis, e ele que tinha planejado tudo aquilo para deletar Anos daquele mundo. Depois de um pouco de enrolação, Rei tinha sido liberto de seu pacto que o prendia à Associação dos Nobres graças a Anos, que tinha quebrado o pacto em si. Mero Reis então tenta fazer uma chantagem com Rei, mostrando sua mãe presa em algumas correntes, e logo a batalha entre eles começa também. Anos acaba tendo bastante trabalho para conseguir destruir o ancião demônio, já que como sua magia tinha sido drenada pela metade, ele não estava tão forte quanto antes. E logo é revelado que quando alguém do clã demoníaco reencarna, a pessoa não consegue usar nem 10% de seu poder, e ele pensa que o Prota tinha usado todo o seu poder desde quando ele reencarnou. Quando Rei e sua mãe estavam prestes a ser atacados, Anos decide protegê-los com uma barreira também, e o Prota decide falar com Rei por telepatia para que ele o ajudasse, porém logo sua espada se quebra. A mãe de Rei, ao ver a situação em que seu filho estava, decide se sacrificar para se tornar uma espada espiritual poderosa, permitindo que ele conseguisse cortar aquela escuridão toda com facilidade, e além disso, ele conseguia cortar até mesmo o espaço-tempo, e consegue encontrar Mero Reis. Quando o ancião pensa que tinha finalmente conseguido derrotar o Prota com um ataque poderoso, ele aparece intacto sem nenhum arranhão, e decide levar as coisas um pouco mais a sério. Ele revela então que realmente ele não conseguiu usar nem 10% de seu poder, mas graças ao bracelete e ao último ataque dele, ele finalmente tinha recuperado seu poder como era no passado, e com apenas um corte de sua espada, ele parte o traidor ao meio, e em seguida todos os ataques que o traidor tentava atacar eram cancelados na hora. Anos então encontra o que estava controlando Mero Reis, e ele logo pede perdão por tudo o que aconteceu. Em seguida daquilo, um homem mascarado acaba aparecendo na arena, e possivelmente ele
ele era o falso rei demônio. Finalmente a magia foi rompida, e as pessoas conseguiram ver o que tinha acontecido, e Anos tinha vencido o campeonato. Em seguida, o Prota lança um discurso sobre a espada feita por seu próprio pai, e agradece a ele pela espada, deixando seu pai completamente feliz. Depois disso, o Prota decide curar seu amigo Rei, e quando ele acorda, o Prota traz de volta sua mãe também, e ele revela em seguida que a forma verdadeira dela era de uma espada, e por causa das palavras que ele disse anteriormente sobre sua espada, ele conseguiu fazer com que ela reagisse a isso e assim conseguiu trazê-la de volta. No final do torneio, o Prota acaba recebendo uma espada sendo entregue por Sasha, que estava muito mais linda do que o normal, e após isso ele acaba recebendo um beijo em sua face como recompensa bônus por ele ter vencido o torneio. Continuamos então com uma cena de 2000 anos atrás, onde o Rei Demônio estava tentando convencer o herói Kanon para que eles pudessem acabar com aquela guerra de uma vez por todas. Porém, de repente aparece um cara chamado Jeruga atacando o Rei Demônio, e ele queria ver o extermínio completo do clã dos demônios em si. Porém, logo o rei desfere um ataque sobre ele e acaba com a discussão. E em seguida vemos um discurso de ira dizendo que o Rei Demônio seria destruído. Já de volta ao futuro, uma professora tinha substituído a professora Emília, que tinha sido derrotada por Anos no vídeo passado, e anuncia também que haveria uma aula de intercâmbio para a Academia do Herói em breve, e diz que no intercâmbio haveria uma competição entre as duas escolas. Mais tarde, Anos decide praticar um pouco com Sasha e seus outros companheiros, porém eles não dão nem pro cheiro pro Prota, que dá várias dicas para eles conforme os treinava. Perto de anoitecer, Mero Reis passa seu relatório para Anos, e pede para que seu rei tenha cuidado no Colégio dos Heróis, pois ele sentia que algo suspeito estava acontecendo por lá. Depois disso, Rei e Anos estavam em seu arsenal de espadas, e ele escolhe uma delas para que pudesse usar no intercâmbio. No dia seguinte, os alunos teriam que ir até a Escola dos Heróis sozinho na sola, porém em questão de segundos, o Anos teletransporta todos os seus companheiros para o local, e em seguida eles decidem se separar para poder explorar um pouco a cidade, e Sasha acaba ficando com ele. Não demora muito para que o nosso Prota chegasse mais perto de Sasha, e dissesse para ela que ele achava seus olhos lindos, e queria ele somente para ele, o que faz com que ela quase perca o controle de seu poder, ficando toda corada também. E quando eles trocam olhares, ela consegue se acalmar, o que só confirma que pra mim, na verdade, eles deveriam ficar juntos, de verdade. Ao chegarem na entrada da escola e abrir os portões, uma garota aparece e diz que a entrada de estranhos é proibida na escola, e ela decide acompanhá-los em um pequeno tour pelo colégio, e seu nome era Eleanor. Em uma biblioteca dentro do colégio, Sasha acaba se irritando um pouco porque a lenda que eles contavam era que o herói tinha derrotado o Rei Demônio, o que era uma mentira, já que foi o Rei Demônio que deu sua vida de bom grado para criar uma era de paz. E quando Eleanor fala o nome do Rei Demônio, Anos percebe que até naquela escola o nome do Rei Demônio em si havia sido alterado. Depois disso aparece um jovem que diz ser uma das reencarnações do herói, Redoriano, e um outro aparece em seguida, que se chama Raos. Porém o Prota duvida disso, e Raos tenta mostrar um pouco de seu poder para ele, porém com apenas uma piscada do olho de Anos, ele cancela o feitiço e o lança para longe, e logo eles saem dali. Quando o Prota estava indo embora, Eleanor diz que o herói Kanon não existe mais naquele mundo, e que ele foi assassinado há 2000 anos atrás. Alguns dias depois, os alunos chegaram na escola do herói. Um dos grupos tenta tirar satisfação com Anos de como ele tinha chego tão rápido naquele local, porém aquela conversa acaba em pizza. Na sala de aula, ambas as escolas fariam uma pequena amostra de suas habilidades. Tudo tinha saído perfeito na parte da Academia dos Heróis. Porém, quando a Academia do Rei Demônio tenta fazer uma demonstração, Anos percebe que eles tinham armado para sua escola, e logo quebra o selo que eles tinham feito, dando a eles uma verdadeira demonstração de magia. Durante a noite, Ives passa seu relatório para Anos, e é revelado que alguns rumores rodavam aquela cidade, de que o Rei Demônio traria o caos novamente àquela era. Em seguida, Sasha e Misha aparecem chamando ele para um festival que estava acontecendo, e eles acabam encontrando com Rei e Misa à distância, mas decidem não atrapalhar o encontro do casal. E logo vemos que Rei gostava de Misa, e escolhe um colar como prêmio por ter ganho um jogo de arco e flecha, e dá o colar para ela. No dia seguinte, no local do exame, as escolas precisariam escolher quem eles mandariam para o teste, e a Academia do Rei Demônio acaba tendo uma pequena discussão entre Anos e os nobres de seu colégio. Porém, no final, os nobres foram escolhidos para o teste, e como resultado disso, eles foram completamente macetados pela escola do herói, que estava usando um tipo de trapaça para poder ter vantagem sobre os alunos da escola do Rei Demônio. Após serem amassados, o Prota tira todos os alunos feridos do lago, e após isso, o grupo de Anos decidem desafiar os falsos alunos que se diziam ser a reencarnação do herói. E em seguida, Anos lança um feitiço sobre o lago e remove toda a água dele, juntamente com as armadilhas que eles tinham colocado no local para fortalecer os seus membros. E em seguida, eles finalmente se preparam para a verdadeira batalha. Anos então começa com um ataque, mas logo uma barreira se ergue para defender o ataque dele, e uma jovem aparece em seguida cortando seu feitiço. O nosso Prota então leva Misha para dentro da barreira deles, para que ela pudesse criar um castelo e enfraquecer a barreira em si, e enquanto isso ele protege
protegeria ela. Em seguida, os 4 se juntam contra o Prota, porém ele não tem dificuldade nenhuma em acabar com eles naquele momento, e após se separarem, cada membro do grupo de Anos fica com um dos alunos. Quando um deles pensou que tinha derrotado Sasha, logo ele cai no chão, pois havia sido envenenado por ela, e ele prova um pouco do poder do clã demoníaco para que ele nunca mais se esquecesse daquela sensação. Do lado de Rei, ele não teve nenhuma dificuldade em derrotar a falsa reencarnação do herói também, e acaba com ele usando suas próprias espadas. Agora na visão de Anos, 2 deles estavam lutando contra ele, e não demora muito para que eles ativassem uma magia que aumentava em muito seus atributos de combate, porém ainda não foi o suficiente para derrotar o Prota, que logo ativa a mesma magia deles também, onde se apenas as suas 8 fãs cantassem para ele seria fortalecido, e acaba dando uma surra nos 2 alunos da escola do herói com facilidade. Em seguida, uma voz começa a ecoar do feitiço que Anos e os alunos da escola do herói usaram, e percebe que algo de errado não estava certo com aquele feitiço. E quando o jovem da escola do herói pensou ter derrotado o Rei Demônio com uma magia de autodestruição, o Prota estava intacto. Após isso, Anos segura uma das garotas que estava usando aquela magia, e ele consegue ver Eleanor, que pede para que ele fosse a um templo específico, e ele então pede para que Misha fosse em seu lugar. Porém, ao chegar lá, ela é atacada pelo diretor da escola do herói, que a fere sem dó nem piedade, quase deletando ela. Porém, antes de desferir o golpe final, o Prota acaba com ele com facilidade, e cura pelo menos um pouco Misha. Após isso, ele decide demonstrar um pouco de seu poder ao tranqueiro do diretor, que logo é apagado e ele o traz de volta à vida para acabar com ele novamente. Anos então percebe que a voz que eles ouviram naquele feitiço de fortalecimento era dele, e lança uma magia sobre o diretor que mostrava sua verdadeira face. E não demora para que Anos acabasse com ele, e ao entrar na sala que Eleanor pediu, é revelado que ela era na verdade uma magia. E quando o Prota tira ele de lá, ela consegue desfazer a magia de autodestruição que o diretor tinha feito todos os seus alunos ativar. E Eleanor mostra que ela reproduziu vários clones através de sua magia. E é revelado que Jeruga no passado tinha um grande ódio pelos demônios, e foi ele que havia se transformado em magia, dividindo sua magia em 2 partes. Uma delas era a que fortalecia os seus membros, porém ao usarem ela, eles ouviam uma voz dizendo para que acabassem com o clã demoníaco. E a segunda magia era a de Eleanor. E vemos uma cena em que o herói no passado foi traído por Jeruga e acabou falecendo após isso. É revelado então que o papel de Eleanor era apenas criar clones, e ela pede para que Anos destruísse ela, para que esses clones pudessem ser libertos disso tudo. Porém os clones começam a chamar ela de mãe, e pedem para que o Prota salvasse ela ao invés de destruí-la. E em seguida Diego volta novamente antes que Anos pudesse tomar uma atitude. E após isso, 3 demônios anciões do Rei Demônio aparecem juntamente com um falso Rei Demônio chamado Avos Dirohevia, e logo eles saem dali para dar início a uma guerra novamente. Em seguida aparece um holograma deles gigantesco sobre a cidade dos demônios, dizendo para que seus fiéis o seguissem para que ele pudesse derrotar os membros da escola do herói. Mais tarde, Anon se reúne com seus 4 anciões, e Sasha e Misha, juntamente com seus outros companheiros, aparecem dizendo que o seguiria até o fim de suas vidas. Após isso, Misa estava com medo de que algo acontecesse com a pessoa que ela amava, Rei, e logo ele pega um de seus colares e diz que voltaria para ela quando tudo isso acabasse, e isso significava que era uma promessa de casamento. Finalmente o grupo de Anos decide agir, e a ordem dele era para que não morressem e também não matassem. Eles apenas queriam evitar essa guerra. Depois disso, Anos foi diretamente ao castelo em que possivelmente o Rei Demônio estaria, porém Misa diz que Rei tinha desaparecido, e todas as outras partes estavam sob controle. O Prota então decide encurralar o falso Rei Demônio, e logo ele aparece em sua frente, e é revelado então que ele na verdade era o herói Canon, que havia sido traído no passado, e Rei era sua reencarnação. Canon então revela para o Prota o que havia acontecido 2000 anos atrás, e ele decidiu usar sua espada para cortar o destino de que Anon seria o Rei Demônio no futuro, e decidiu reencarnar antes para se passar pelo Rei Demônio da tirania, o que fez com que o nome falso do Rei Demônio circulasse por aquele mundo. Após essa pequena explicação, o herói e o Rei Demônio batalharam entre si, porém o Prota não teve muita dificuldade para quebrar todas as suas 7 origens, uma após a outra, e quando restava apenas uma, Anon se deixou ser atacado por ele, para que ele pudesse falecer no lugar de seu amigo, o herói, e logo eles trocam de papel com a magia do Prota, que se passa pelo verdadeiro Rei Demônio, e antes que ele desaparecesse, ele ordena a seus subordinados que não atacassem a escola dos heróis, e o herói diz que o Rei Demônio foi seu verdadeiro herói. Após isso, o Prota desaparece virando poeira no ar. Quando Canon anuncia que a guerra tinha acabado, o diretor da escola do herói começa a perder a sanidade, dizendo para que eles destruíssem o clã demoníaco, e Eleanor aparece impedindo seus clones de se autodestruírem. O diretor então acaba perdendo o controle, e ativa uma magia que invoca Jeruga, que era o cara que mais tinha ódio pelo clã dos demônios,
demônios. Logo o herói tenta impedir ele, mas infelizmente não funciona. Seguido disso, Sasha e Misha aparecem, e um dos anciões lança uma magia sobre elas, fazendo com que elas se tornassem uma só. E cara, que coisa mais linda de se ver. Porém, elas também não conseguem fazer muita coisa, e Jeruga ordena que suas marionetes se autodestruíssem. Irei e Sasha, que agora era Misha junto também, tentam impedir elas, mas infelizmente não conseguem pará-las a tempo, e elas então ativam a autodestruição. Mas para a alegria de todos, o Rei Demônio verdadeiro aparece novamente, impedindo a autodestruição dos clones de Erianor. E logo Jeruga ativa uma magia que faz com que ele vestisse uma armadura divina de Vosa, e Kanon e Anos juntam forças para poderem derrotar o verdadeiro mal daquele mundo, que ainda havia restado. E após uma luta bem difícil, Anos pede para que suas seguidoras cantassem novamente para que eles tivessem mais poder para derrotar Jeruga, e assim elas o fazem. Logo os seguidores do Rei Demônio reconhecem que Anos era o verdadeiro rei, e juntam seus poderes para ajudá-lo a derrotar o cara cheio de ódio no coração. E o Proto invoca sua espada suprema para lutar ao lado do herói novamente. E finalmente eles conseguem juntos derrotar Jeruga, trazendo a paz entre os humanos e os demônios. E suas concubinas mais lindas voam em cima dele pensando que ele tinha morrido de verdade, enquanto Rei recebe sua futura esposa e se desculpa em seguida. Depois da tempestade, Anos aparece a Erianor e faz com que ela se tornasse sua magia, e agora ela não precisaria se preocupar que ninguém usaria ela de forma errada a partir dali, e que ele também cuidaria de todas as suas 10.000 clones. De volta para a casa do Prota, ele aparece com suas novas companheiras, e com uma nova também, que era Erianor, e ela acaba causando um pequeno mal entendido naquele momento, e agora é esperar lançar uma segunda temporada para trazer a parte 4 desse anime incrível. E galera, o que vocês acham da união de Sasha e Misha? Eu achei que elas ficaram lindas demais juntas, mas ainda bem que depois elas voltaram ao normal. E se você quer ver a parte 4 desse anime quando tiver a segunda temporada, deixe seu like para batermos a meta, beleza? Muito obrigado por ter me assistido até aqui, um forte abraço e tamo junto!